Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos transmitindo pela primeira vez uma mensagem da parte de Deus ao vivo e dizer do privilégio e do grande desafio que é estar falando a um número tão expressivo de pessoas, mas louvamos a Deus por causa do alcance que essa ferramenta nos permite alcançar. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente conosco no livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Leremos a partir do versículo 8 até o versículo de número 10. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir dos versículos 8, 9 e 10, nós estaremos baseando a reflexão da palavra do Senhor essa noite. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deus abençoe graciosamente a tua vida. Muito obrigado por tua presença. Se puder, curte, compartilha aí, nos ajuda a alcançar outras vidas que estão precisando ouvir da palavra de Deus. Leamos primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 8, vai nos dizer assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor da glória, porque tu, Senhor, és merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. A ti, Senhor, pertence o domínio, o louvor e a adoração, Deus. Nós somos gratos, ó Pai, porque apesar, Senhor, da impossibilidade de estarmos, Senhor, no local de culto, nós estamos nos reunindo, Senhor, de casa em casa. E, ó Deus, fazendo valer, ó Deus, aquilo que tão bem fizeram os nossos irmãos na igreja primitiva, onde estavam de casa em casa, partindo o pão em comunhão, em oração e perseverando na doutrina dos apóstolos. Muito obrigado, Senhor amado, porque tu, ó Deus, nos permite alcançar, Senhor, essas pessoas através dessa plataforma, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra possa alcançar, Senhor, a muitas vidas nesse momento que se encontram perplexas, Senhor, desesperadas, ó Pai, e, ó Deus, confinadas, Senhor, em suas próprias casas. Deus, que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações essa noite e nos ajuda, Pai, iluminando a nossa mente, para que as palavras que saiam da nossa boca, Senhor, alcance cada coração que está, Senhor, atentamente ouvindo, Senhor, essa mensagem. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, privilégio grande de estar juntamente com os irmãos adorando a Deus daqui de casa, né? Uma oportunidade que talvez para você e para mim seja algo inédito na história. Não deixa de ser nenhuma novidade, afinal de contas nós sabemos que os nossos primeiros irmãos na fé, eles adoravam ao Senhor dentro das suas respectivas casas. E o Senhor fazia maravilhas por meio daqueles irmãos. Louvamos a Deus, irmãos, porque nós temos a possibilidade de sermos bênçãos através dessa oportunidade que Deus nos tem concedido. Hoje, durante o dia, nós, no nosso canal, Perseverando na Palavra, eu quero convidar você a dar um apoio ali ao trabalho que nós estamos iniciando ali. Curte, compartilha, comenta, porque ali
nós temos uma ferramenta de alcance para outras pessoas. Então nós, como dissemos, logo cedo estivemos trazendo uma mensagem ali, refletindo algo da parte de Deus com as pessoas nesse presente tempo que nós estamos vivendo, porque eu acredito que Deus tem nos chamado a todos a um tempo de aprendizado. E um aprendizado ao qual, confesso, que eu achava que o Senhor não faria conosco. Aliás, que Ele faria conosco exatamente como Ele fez com os irmãos da igreja primitiva. Vocês bem lembram que a igreja primitiva, ela passou por uma perseguição ferrenha a fim de que a palavra de Deus pudesse ser compartilhada fora dos arraiais de Jerusalém e chegasse até o Ocidente, e essa mensagem chegasse consequentemente até nós. Deus permitiu uma perseguição que se levantasse contra o seu povo naquele período, a fim de que os homens saíssem de suas casas e fossem anunciar o Evangelho. Mas eu confesso, querido, que eu me precipitei achando que Deus faria da mesma forma, e Deus sempre nos surpreende. Deus, através desse tempo, está nos aconselhando a voltarmos para casa. E é interessante nós observarmos isso, porque no momento em que nós temos a possibilidade de estarmos adorando a Deus em casa, nós podemos restabelecer aquilo que não estava indo tão bem nas nossas casas. Quanto tempo nós não realizamos um culto doméstico, irmãos? Quanto tempo nós não consagramos a nossa casa como altar do Senhor? E Deus tem nos permitido a oportunidade de estarmos adorando ao Senhor no recôndito do nosso lar. Ali onde Jesus fala no capítulo 6 de Mateus e versículo 6, no nosso local secreto, dentro do nosso quarto, no lugar de intimidade com o Senhor, buscando cada vez mais da sua presença e do seu fervor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quanto tempo, querido, nós perdemos em programações e em entretenimentos que muitas vezes fazia com que nós saíssemos e entrássemos das igrejas vazios e da mesma forma como nós entramos. É tempo que o Senhor tem nos chamado a todos para aprendermos a perseverar na palavra, voltando para casa. E querido, esse deveras é um tempo de aprendizado, mas também é um tempo de vigilância para a igreja do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo número 41, Jesus estava no Getsemane com os seus discípulos Pedro, Tiago e João. Ali Jesus estava no Getsemane preparando-se para cumprir a missão a qual recebeu do Pai. E aqueles discípulos, ao invés de estarem vigiando com Jesus, se preparando para o que haveria de vir, aqueles homens encontravam-se dormindo. Ao qual Jesus, quando os interpelou, disse-lhes: vigiai e orai, para que não caiais em tentação, para que não entreis em tentação. E querido, quantos de nós ainda não se encontra dormindo em meio aos acontecimentos dos últimos tempos? Foi necessário que o Senhor permitisse que uma pandemia se instaurasse no mundo todo, a fim de despertar a igreja para um compromisso mais íntimo e uma realidade de experiência com Deus mais genuína, e isso a partir da nossa própria casa. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, vai nos dar conta sobre aflições, tribulações e até mesmo perseguições que o povo de Deus ao longo da história tem de sofrer a fim de ser purificado, de ser trabalhado, para que todos nós possamos nos apresentar diante de Deus como para o louvor da sua glória. Ah, querido, quão bom é podermos entender qual a vontade de Deus para esse tempo. O
texto que nós acabamos de ler nos adverte a que nós sejamos sóbrios. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando e buscando a quem possa tragar. Quantas pessoas, querido, a despeito dos sinais que têm se levantado na nossa nação, encontram-se dormindo, brincando, vacilando, encontram-se dormentes, como se nada mais fosse acontecer, como se nada mais importasse, senão as coisas daqui. O diabo tem ceifado a vida de muitos, queridos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não fará nada sem antes avisar pelos seus servos, os profetas. Jesus falou acerca desse tempo que nós estamos vivendo em Mateus, capítulo número 24, conhecido Sermão do Fim dos Tempos, onde falávamos de pestes, de guerras, rumores de guerra, terremotos e aflições espalhadas por todo o mundo, e que a sua igreja não se atemorizasse, porque aquilo seria não o fim, mas o princípio das dores. Querido, nós cremos que nós, nesse ano de 2020, entramos num período decisivo da história da humanidade. 2020 jamais será lembrado sem que as pessoas olhem para o que está acontecendo hoje e entendam que Deus tem derramado o juízo sobre as nações, a fim de que essas nações possam clamar de joelhos a respeito da salvação. E quantos de nós não somos lembrados através do Salmo 121, que é de lá, que é do alto que vem o nosso socorro? A Bíblia vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas as nações precisam entender que é necessário clamar ao Senhor e olhar para cima. Eu lembro nesse momento de uma canção de João Alexandre, quando falava que a esperança do Brasil não estava na política, a esperança do Brasil e das nações, consequentemente, não estava em nada do que se encontra aqui. Mas a esperança minha, sua e das nações encontra-se lá em cima. João Alexandre foi muito feliz na sua composição quando ele diz: Brasil, olha para cima. Então é tempo, querido, de nós, como igreja do Senhor, olharmos para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem os sinais, é de lá que vem as grandes manifestações de Deus, a fim de nos avisar e nos preparar acerca do que está por vir. Mas, querido, isso não é um privilégio apenas dos brasileiros, da igreja aqui no Brasil. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse mesmo tempo de provação, de angústia, tem se levantado e tem também experimentado e provado os nossos irmãos ao redor do mundo. Versículo de número 9 vai nos dizer: ao qual resistir firmes na fé. Resistir a quem, querido? Resistir ao diabo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quem resiste ao diabo, ele foge da sua presença. Tiago capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer: chegai-vos a Deus. Esse é um tempo que Deus tem nos concedido para que nós nos acheguemos mais a Deus. Diz lá o texto: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. E resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É tempo de nós resistirmos firmes na fé, como diz o versículo 9 do texto que nós acabamos de ler, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Querido, quantos de nós não temos sabido da situação
das igrejas espalhadas pela face da terra. Nós devemos usar esse tempo que Deus nos tem concedido, irmãos, para clamar a misericórdia do Senhor, para que Deus venha com a sua misericórdia e aplaque a sua ira. Isso é papel da igreja, querido. Clamar, orar. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, é um tempo do Brasil se dobrar de joelhos e clamar ao Senhor que aplaque a sua ira, que venha com misericórdia sobre o Brasil e sobre as nações, porque nós sabemos, irmãos, que fora daqui a situação não anda nada bem. Os noticiários dão conta de várias mortes. Existem lugares, irmãos, onde igrejas estão sendo feitas de depósito de caixão. Algo inimaginável para você e para mim. Eu tenho um conhecido colega pastor no norte da Itália, ali em Milão. Ele é pastor na Igreja Batista em Milão. E lá ele me contava, querido, sobre a experiência que ele tem tido lá. E eu tenho sido ricamente edificado, abençoado, porque, irmãos, nós estamos conversando com irmãos que estão vivendo na pele aquilo que está acontecendo, estão vendo as coisas acontecer, estão testemunhando o juízo de Deus sobre as nações. E ele me relatava: meu querido, existe uma igreja aqui na cidade vizinha, Bérgamo, onde a igreja tem sido feita de depósito de caixão. Ah, querido, isso é um cenário de guerra, filme de terror, algo que nós não imaginamos. E se nós estamos falando de países de primeiro mundo, onde eles têm todo o suporte, todo o aparato para receber a demanda, e eles estão passando por uma situação calamitosa como essa, é tempo de nós nos humilharmos e buscarmos a presença do Senhor, querido. Porque talvez, se algo aconteça na mesma proporção aqui no Brasil, querido, o SUS entra em colapso. Quantas são as pessoas que diariamente morrem nas filas dos hospitais, irmãos, e não temos registro de algo dessa natureza acontecendo. Não é necessário que se levante uma pandemia, que aconteça algo dessa natureza para que pessoas morram. Entenda, é tempo da igreja clamar ao Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, como diz Isaías no capítulo 55, verso 6. Invocar enquanto ele está perto. Queridos, isso é papel da igreja. O Senhor tem nos concedido um tempo para que nós adentremos o nosso quarto, fechemos a porta e busquemos ao Senhor a fim de que Ele responda a nossa oração. Eu lembro que o profeta Ezequiel vai nos dizer uma palavra ao nosso coração no capítulo 33, quando ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas antes de Deus agir, irmãos, dessa maneira é preciso que você e eu, igreja do Senhor, que não está restrita ao prédio de pedras mortas. A igreja local de reunião está fechada nesse momento. Mas a igreja viva, as pedras vivas estão reunidas dentro das suas casas e estão clamando ao Senhor para que Deus intervenha nessa situação e use de misericórdia, irmãos. Porque nós sabemos, querido, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós sabemos que tais acontecimentos irão afligir a todas as nações. Para cumprimento da palavra do Senhor, querido, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Entenda isso em nome de Jesus. Esses males que estão assolando a nação é plano de Deus para que haja arrependimento enquanto há tempo. Querido, lembra da parábola do filho pródigo? O pai permitiu o filho se ausentar da sua casa
e concedeu tempo para que o filho volte. Nós cremos, querido, que esse tempo que nós estamos passando é um tempo que Deus tem concedido até mesmo àqueles que se encontram afastados da presença do Senhor, para que eles possam arrependerem-se dos seus maus caminhos e voltarem ao Senhor. Atenderem o chamado de Jesus quando ele anunciava aos seus primeiros discípulos ali à margem do mar da Galileia, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E querido, nós estamos vivendo dias nos quais todos nós seremos provados. Eu disse logo cedo no canal que não foi necessário Deus levantar uma perseguição para provar a igreja, para acordar a igreja, para testar a igreja. Foi necessário que Deus, à semelhança de um professor, que quando percebe que um aluno está chegando atrasado por demasia na sala de aula, ele manda o aluno voltar para casa. Assim Deus tem feito com a sua igreja nos dias de hoje. Deus tem mandado que nós voltemos para casa para que nós possamos aprender a perseverar na palavra do Senhor e buscá-lo cada dia mais. Porque, querido, assim como diz o texto, essa mesma aflição, essas mesmas provações estão acontecendo com os nossos irmãos ao redor do mundo. Aprove ao Senhor que o Brasil ainda não fosse acometido pelo mal que a Europa, que é o novo epicentro do Covid-19, está passando. Mas, querido, se a igreja não buscar ao Senhor, porque esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor, nós cremos que Deus irá executar juízo sobre as nações. Mas, querido, essa não é uma mensagem para te amedrontar, não. Muito pelo contrário. Essa é uma mensagem para estimular você a crer em Deus. Porque nós cremos, querido, Romanos capítulo 8, versículo 28, vai nos dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, nós cremos e temos aprendido a confiar no Senhor quando as coisas não vão muito bem. Porque nós sabemos que nada escapou do controle do Senhor. As coisas escaparam do controle das nações, mas não escaparam do controle de Deus. Deus está no controle da situação, querido, e Ele tem pressa em executar o plano de salvação, de restauração e de redenção. Mas é necessário que nós passemos por provações. Aliás, Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a igreja está aqui nesse momento para trazer uma palavra de consolo, de esperança, uma mensagem que possa trazer a graça de Deus e a paz do Senhor, a qual excede todo entendimento, para que as pessoas também possam discernir o tempo da visitação de Deus sobre as nações. Versículo 10 vai nos dizer: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Querido, esse é um tempo que Deus tem trazido juízo às nações para que cumpra-se nos eleitos, cumpra-se na igreja do Senhor Jesus aquilo que está dito aqui nesse versículo. Deus tem trazido angústia, dores e provações sobre todo o mundo, e a igreja não está absolutamente excluída, ela está inserida nesse processo de sofrimento, nesse processo de purificação, para que o Senhor, Ele possa... É um pouco de tempo de provação para que cada um de nós seja aperfeiçoado pelo Senhor.
Não somente isso, para que cada um confirme a sua vocação em Cristo. Tem gente que ganha para o Senhor Jesus no período de provação. Tem gente que também abandonará a Cristo quando a tribulação se levantar. E o Senhor tem provado a todos. E o juízo começa exatamente por dentro da igreja. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender que é nosso papel levar a boa nova de salvação. Porque Jesus está trabalhando para nos aperfeiçoar. Nossa eleição, para nos fortificar e para nos fortalecer. E o método de Deus trabalhar com o seu povo e com as nações é provando-os para que eles possam passar. Assim como Daniel e os seus amigos passaram por Babilônia. Ali está escrito que Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram pela fornalha e tiveram a sua fé provada. A semelhança dos dias atuais, nós seremos provados, nós seremos confirmados, nós seremos estabelecidos, nós seremos fortificados e sairemos fortalecidos no Senhor. Querido, se você ainda não fez a tua decisão ao lado de Cristo, não perde tempo. Não perde tempo porque dias melhores não virão. Se hoje está difícil, ficará mais difícil ainda. E você, querido, que se afastou dos caminhos do Senhor, não perde tempo não. É tempo de voltar para casa. Se a igreja tem voltado para casa, quanto mais você. Volta para casa, querido, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que Deus quer falar ao teu coração essa noite. Que Deus te abençoe graciosamente, querido. Abençoe o Brasil, abençoe as nações. E nós estaremos orando para que o Senhor aplaque a sua ira, porque nós sabemos que essas provações, essas aflições têm acontecido ao redor do mundo para provar a todos. Mas confia no Senhor, querido. Volte-se para Ele. Como a Bíblia vai dizer, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nós agradecemos imensamente a você que nos prestigia essa noite. Muito obrigado por tua presença. Deus possa abençoar também aos pastores que estão conosco aqui nessa live. Muito obrigado a você. Deus abençoe a amada Igreja do Senhor Jesus lá no Pina, de onde nós somos oriundos. Pastor Mariano, Pastor Aloísio, toda a juventude, a amada Igreja do Senhor. Nós temos orado aí, temos conhecimento da situação que tem se levantado sobre o bairro, sobre o Recife. Estamos orando aqui. Nosso abraço, nossa saudação. Deus os abençoe em nome de Jesus.